ficou mudo. Agora tô gravando. Opa. Partiu São Roque, saindo de São Paulo cedinho para visitar a fábrica de luvas. E dessa vez com companhia. Mães unidas pelas luvas. É, agora as duas. É. Quem diria, hein, Kátima? Que um dia a gente ia juntinhas visitar a fábrica. Ai, nossa, eu não tô nem imaginando, eu tô super ansiosa. Tô tão ansiosa que eu até vim antes. 2 dias antes. É surreal pensar que elas têm luva feita pra elas. E que, assim, estéreo ainda, né? Elas podem fazer todos os procedimentos que elas quiserem. Cirurgia, Tudo que vem suturar, com o nome escrito no inverno. Oi, esse é o 5º episódio desse podcast. Meu nome é Adriana Araújo, eu sou jornalista e sou a mãe dela, da Giovana. Esse também é o nome do livro que eu lancei em 2020 e que virou essa conversa aqui, uma troca com pessoas que nos ajudaram a construir a jornada pela inclusão e pela autoestima da Giovana. Uma história que é de mãe e filha, mas não é só nossa. São mais de 18 milhões de pessoas no Brasil com algum tipo de deficiência. O episódio de hoje é sobre a busca das luvas médicas sob medida para a mão da Giovana para que ela pudesse seguir na carreira como médica. E é também a busca pelo sim, em vez do não para as pessoas com deficiência. E também sobre as amizades que a gente faz nessa estrada. Esse é o podcast Sou a Mãe Dela, episódio 5, Toda Luva Tem Seu Par. A gente está saindo de São Paulo cedinho para visitar a fábrica e ver juntas as luvas da Giovana e da Sara serem fabricadas. É mais uma leva para elas. Eu já vi uma vez as luvas sendo fabricadas e a Kátima vai ver pela primeira vez, né, Kátima? É, pela primeira vez. Eu tô, assim, bem feliz, bem animada, bem ansiosa. Partiu São Roque. Logo a gente chega lá. Que aí eu conheci a Adriana, assim, porque eu tava atrás das luvas, né? Porque, assim, a Sara nasceu lá com a deficiência, no dia que ela nasceu eu não sabia. Aí a médica chegou, assim, para mim, assim, depois de um tempão, né? Lá no quarto, e ela falou, e assim, eu acho que o que vem pra gente é porque a gente dá conta. Então ela falou, então ela nasceu com a deficiência na mão, mas, né, aí eu só fiz uma pergunta, ela vai ser independente? E a médica falou assim, eu falei, então tá, pode deixar comigo. E eu estava na consulta com a ginecologista que sabia da nossa história, conhece a Giovana, e no final ela fez a pergunta, vocês já estão procurando as luvas da Giovana? Eu não entendi. Na hora eu tive aquele segundo assim de, não tô sabendo o que você tá falando, e quando a ficha caiu, eu tomei um susto. Tomei um susto porque eu nunca tinha pensado nessa necessidade. Então, ao longo de toda a trajetória da Giovana, eu foquei tanto na necessidade dela andar, porque desde que ela nasceu, a gente sabia que, pela mão direita com 2 dedos, o que poderia ser feito, foi feito em uma cirurgia. Que foi corrigir a posição dos 2 dedos para ela ter o movimento de pinça. E para mim estava resolvido o problema. Ela precisava caminhar, ela precisava operar muitas vezes e assim foi. Só que só nesse momento da consulta com a ginecologista é que a ficha cai e eu entendo que para ela caminhar profissionalmente como médica, uma luva sob medida para a mão direita com 2 dedos era essencial. Então a Sara, com 2 anos, ela queria uma bicicleta do Piu Piu. E a gente comprou a bicicleta do Piu Piu na época e tal. As bicicletinhas que vinham antigamente, elas vinham com freio. Eu tenho até a bicicleta até hoje. Elas vinham com freio apenas do lado direito. A mão da Sara, com 2 dedos, é a mão direita.
Aí, na época, o pai da Sara comentou assim, como que ela vai parar a bicicleta? Tudo bem, ela tinha 2 anos, ela não ia parar essa bicicleta, né, gente? Porque a bicicleta não ia correr. Aí eu falei assim, nossa, é mesmo, né? E aí a gente ficou com aquela, como que essa menina anda nessa bicicleta? Eu falei, não, tudo bem, eu sei que existe uma lei, está na Constituição, porque quando a Sara nasceu, eu falei, não, vou olhar, né? Então, assim, ela tem os direitos de ter tudo, né? Como qualquer outra pessoa. Aí eu lembro direitinho, a bicicleta era da Bandeirantes, daquela fábrica, né, de bicicletinha, e eu liguei. E aí, naquela época, 26 anos, 24 anos atrás, a moça falou: ah, então, mas é que a gente não fabrica o guidão com o freio do outro lado, ele é soldado. Falei, tá, só que. Mas ela precisa que o freio seja da mão esquerda. E aí a moça insistiu. Eu falei: não, é o seguinte, ou vocês me mandam um guidão com o freio da mão esquerda, ou eu vou para a justiça, porque a minha filha quer a bicicleta piu-piu, ela vai ter a bicicleta piu-piu com o freio do lado esquerdo. Você fale com o seu superior e me fala. Bom, a hora que eu falei que eu ia atrás dos direitos da Sara, isso ela com 2 anos de idade, não deu meia hora. A fábrica ligou para mim e falou assim: olha, nós vamos enviar para a senhora uma bicicleta, o guidão com freio do lado esquerdo. Então foi a primeira vez que eu vi que eu teria pela frente muita coisa assim que é feito num padrão, mas que teria que ser mudado, né? Porque nem todo mundo é igual, né? É um dia especial pra gente, né? Hoje eu tô bem... Ai, é incrível, né? Se pensar que uma fábrica para a produção dela para fazer as luvas das nossas filhas. Isso, e que agora tá fazendo para as outras pessoas que estão aparecendo, né? É incrível pensar nessa corrente. Isso é uma inclusão, sabe? Né? Ó, a gente tá chegando. Essa estrada nos uniu, viu, gente? Eu achava que eu tinha passado um desafio muito grande ao longo das cirurgias da Giovana. E passei. Mas buscar as luvas mexeu com alguma coisa dentro de mim e me trouxe uma visão de urgência que foi um negócio muito profundo, assim. Então eu, de fato, virei a louca das luvas. Primeiro, me deu uma paralisia. A hora que eu consigo encontrar uma energia e daí eu começo a colher nãos. E, enfim, comecei pelas grandes fábricas de luvas e até você conseguir chegar na pessoa que te escuta. E quando a pessoa te escuta, você entende que é difícil. E a pessoa fala, sim, mas olha, é uma multinacional, fabrica aqui no Brasil, mas as decisões são todas nos Estados Unidos. Então é impossível parar uma cadeia de produção preparada para produzir luvas para mãos de 5 dedos e atender a necessidade de uma pessoa. Só que aquela pessoa é a sua filha. E se você não achar o sim para ela, se você não ajudar ela a achar o sim e encontrar essas luvas, significaria ter nadado e na hora de realizar o sonho dela, que é ser médica, ela ficaria muito limitada. No ano seguinte, ela já entraria em laboratório. Eu não vou negar que eu queria que ela tivesse escolhido um curso mais fácil. Mas ela quis a medicina, então, né, gosta de desafio, então vai lá, né? E aí, quando ela estava na faculdade, ela ia a um hospital desde os 15 dias de idade aqui em Brasília para acompanhar. E eu sempre achei que esse hospital, eles falavam, eu sempre achei que eles me dariam todo o suporte, sabe? E aí, quando eu cheguei na consulta que ela ia anual, eu falei, então, ela está fazendo medicina, né, e a gente gostaria de ver, assim, luvas e tal. E eles foram meio, tipo assim, tá, mas vai custar muito caro se alguma fábrica fizer, e não sei o quê, meio tipo, pulou fora. E aí eu falei, tá, mas não vai ser assim não, né? E eu falei, não, Sara, você vai ter essa luva. E comecei a ligar para os representantes de luva. E é aí que vai aparecer a Adriana. Eu passava, assim, noites adentro, procurando e buscando e pesquisando.
Um dia, uma amiga no trabalho, de tanto falar com as pessoas, uma amiga no trabalho falou pra mim assim: você está procurando errado. Você está procurando luvas. Você tem que procurar as pessoas. Aí eu fui pra casa, à noite, comecei a colocar em inglês, em outros idiomas, médicos com deficiência. E, numa surpresa, que eu já tinha procurado muitas e muitas vezes, eu achei um médico nos Estados Unidos que tinha uma mão igual à da Giovana, igual. Ele conta na reportagem que ele procurou até em Hollywood e depois de muito tentar, ele encontrou na Malásia. Essa noite, pra mim, fez-se a luz naquela madrugada. Falei, as luvas existem. E aí começou essa busca por esse médico. A gente ficou mais de uns 45 dias tentando falar com ele. Hello, my name is Giovana. I'm a second year medical student from Brazil. Mandamos vídeo da Giovana em inglês, mostrando a mão, contando. Entramos em contato com a secretária, falamos diretamente com a secretária dele, explicamos a situação. O Chico estava nos Estados Unidos, falou, eu posso ir para lá, mas ele não atendeu. Ele não atendeu e não respondeu, nunca respondeu. Para mim, esse é o silêncio mais incompreensível do mundo. Eu não consigo entender esse silêncio. Falei, eu vou achar essa fábrica. Mas continuava falando com as pessoas. E aí aconteceu uma coincidência que eu, como acho que já disse nesse podcast, que eu tenho muita dificuldade de acreditar em coincidência. Uma tarde, o Chico chega em casa dizendo que eu precisava comprar uma camisa com ele para um casamento. E eu estava atrasada para o trabalho. Falei, não, impossível, não posso. Ele falou, 10 minutos. A gente entra no shopping, você me ajuda com essa camisa e vai. Aí eu falei, ok, 10 minutos. Quando a gente entrou, eu falei, só vou nessa loja. Você vai comprar camisa dessa loja, que eu só tenho tempo para isso. A gente entrou e na porta da loja tem um café. E a gente encontrou lá um velho amigo que não víamos há muito tempo, que é o Jaime Spitzkowski. Quando eu olhei para o Jaime, eu falei, opa, luvas, vou falar com ele, porque às vezes ele pode ter algum caminho aqui dentro do Brasil. Já estava com a Malásia em mente, mas eu falei, quem sabe? E aí eu contei para ele a história e ele também ficou com aquele ponto de interrogação do tipo, não faço ideia de como te ajudar. E eu falei assim, Jaime, Malásia, eu preciso de alguém na Malásia. E ele falou assim, meu irmão é embaixador do Brasil na Malásia. E aí ele me colocou em contato com o Carlos Martins Célia, que me abraçou, que mandou a gente ir atrás de porta em porta de fábrica na Malásia para começar a tentar fabricar lá as primeiras luvas da Giovana. Ele falou, olha, não tem um ano, acho que uns 8 meses, talvez 10, uma mãe me ligou procurando luva para a filha que estava fazendo medicina. E agora você é outra ligando, isso nunca aconteceu. E aí ele falou assim, mas talvez você encontre ela, talvez ela já esteja mais adiantada no processo, né? Mas talvez ainda não. Então, assim, 2 junto, talvez até consiga mais do que uma, né? Aí ele falou, olha, ela é famosa, é repórter, né? Chama Adriana. E não se encerrou ali, porque, curiosamente, enquanto as luvas eram produzidas na Malásia, uma fábrica no Brasil, que já tinha me dado um não, entrou em contato para falar que, quem sabe, eles poderiam estudar uma maneira, se eu poderia mandar um e-mail. E nesse momento eu fiquei com 2 possibilidades. A luva da Malásia era uma possibilidade que já existia, e essa outra fábrica em São Roque, que é a Latex São Roque, aqui do lado, acenando com a possibilidade de que iria estudar, teria condições de estudar um caminho. Passei uma mensagem para ela, mas pensei, ela não vai ler Instagram, né, assim. E aí, eu descobri que ela tinha uma filha chamada Giovana. Aí eu falei para a Sara, olha, Sara, é o seguinte, nós vamos conseguir chegar na Adriana pela filha. Dá um jeito aí de achar essa menina no Instagram, né? E eu pensei, bom, melhor garantir a da Malásia, mas se for fabricado aqui do lado, no Brasil, uma pessoa que eu posso ir lá conhecer, explicar,
essa pessoa não vai desistir de mim. E aí foi emocionante, porque aí a Giovana respondeu toda feliz, né? Porque tinha encontrado alguém, digamos aí, igual, né? Que estava fazendo medicina, que tinha a mão igual. E a Sara ficou super feliz também, né? Porque aí a gente conversou, aí ela me explicou da primeira luva que ia ser feita na Malásia, mas que não ficava tão bom, tinha que mandar o desenho da mão. Então a gente tava, né? Mas ela falou que tinha uma fábrica no Brasil. Aí eu falei, um e-mail. Eles querem que eu mande um e-mail. Daí eu sentei e mandei uma carta. É assim que eu encontrei ela. Na estrada aí. Eu falo que foi na estrada da vida e na estrada real, né? Não, e agora indo para quase um parque de diversões. Não é um parque de diversões. Oi, Oi, bom dia. duas mães vieram te visitar Que hoje. bom, a mãe é a coisa mais importante, acho que nesse processo são as mães. São as mães, sem dúvida. Que bom te rever, Célia. Muito bom. Nossa, pensar que eu estive aqui em 2019, né? Sua filha ainda estava Tava no comecinho da faculdade. Cursando. Hoje ela já está na residência, né? Tá na residência, Nossa, é um formada. orgulho enorme pra gente também. E usando muito as luvas, viu? Ai, que bom, Tudo bem? que bom. Eu lembro de Vou você. apresentá-la. Tudo bom? Tiago é o nosso engenheiro de produção, responsável pela luvas. O Tiago, que é a primeira vez que eu vim aqui, eu fiquei correndo com ele em volta da linha de produção, de tão encantada que eu estava. Tudo bem? Eu corria em volta das esteiras, que é um parque industrial muito grande. As máquinas que produzem luvas são bem gigantescas, 7 metros de altura, e os moldes ficam todos circulando e passando por vários processos de higienização, de látex, depois forno, enfim, é um processo. E estavam lá os moldes da mão da Giovana, girando naquela máquina gigante. Agora que a forma é mergulhada no látex, esse é o momento que vai fazer a luva. Todo aquele processo foi preparação da forma. E aqui... Vamos correr um pouquinho. E aqui ela saindo pronta. Aqui já tá a luva, na forma. Ai, que emoção, viu? Um monte de mãozinha da Giovana me dando tchau. Cada vez que girava, 14 luvas para Giovana eram feitas. E depois de um final de semana inteiro, girando aquelas máquinas, eles iam conseguir produzir 1000 luvas. Boa tarde. Desde já, muito obrigada por se lembrar do meu pedido e pela disposição em tentar nos ajudar. Como havia explicado por telefone, minha filha tem 21 anos, está no 2º ano de medicina. Ela nasceu com uma diferença física na mão direita, tem apenas 2 dedos. Para progredir nos estudos e por toda a carreira profissional dela como médica, vai necessitar de luvas sob medida. Sei que é um pedido complexo. Sei que seria um trabalho difícil. Do ponto de vista comercial, pode não ser vantajoso todo esse trabalho. Mas do ponto de vista da imagem social da empresa, sim. Quem trabalha pela inclusão melhora o mundo. Já ouvi de muitas pessoas que é impossível e me recuso a acreditar. Outro dia estava pensando, há 50 anos o homem construiu um foguete e chegou à Lua. Me recuso a acreditar que é impossível fabricar luvas de látex sob medida para que minha filha se torne a médica que sempre sonhou. Desculpe ter me alongado neste e-mail. No telefone você me disse que tem filhos. Imagino que você entenda exatamente o quanto é crucial para mim conseguir essas luvas. Como é que foi? Não, realmente era uma coisa completamente fora de linha de produção, a começar daí, né? Então,
Até então não era a missão da empresa a produção de luvas especiais. Vende-se luvas de mercado. Então começou todo um processo de desenvolvimento, graças às mães. Não é, Tiago? Então, Essa mãe louca que te apareceu aqui. Foi impossível resistir a essa mãe. Mãe louca, né? Ela é doidinha mesmo. Eu mandei uma carta para vocês, um e-mail, né, que era o tamanho de uma carta, implorando isso ainda pelas luvas. circulou por várias pessoas na empresa, ou até fora da empresa, né? E então, lógico, foi todo um processo, primeiro de convencimento da diretoria, que acatou muito bem isso, tanto a diretoria completa quanto o Antônio, né, que é o nosso CEO, e começou todo um processo, porque no Brasil não temos produção de formas de porcelana, que são necessárias para aguentar a temperatura, principalmente, né, Tiago? Vem da Malásia. Vem da Malásia. Os moldes. Da Malásia, da China, nós temos vários fornecedores de formas. Então, o molde da mão da Começou Giovana. com forma da Giovana. A da Giovana é da Malásia. Da Sara também? Da Sara, acho que também. Acho que né? A Sara pegava a luva de normal, 5 dedos. Um colega já com as luvas estéreis amarrava tudo e ela fazia tudo, né? Dá para fazer, mas o intuito maior de ter a luva é para que ela tenha mais precisão para fazer as coisas, mais segurança, né? Então, eu vou resumir aqui pra gente. É uma máquina bem grande, gente. A gente está dentro de um pavilhão, uma máquina bem grande, que tem uns 6 metros de altura. E nessa máquina tem 6.000 moldes girando o tempo todo, 24 horas girando. De segunda a sábado, 24 horas não para. E fabricando luva sem parar. Sem parar. E aí, no meio desses 6.000 moldes, vocês encaixaram alguns moldes da mão da Giovana e alguns moldes da mão da Sara. São 12 moldes da Giovana e 12 moldes da Sara. Então, eu falei, nossa, mas é uma oportunidade um tanto da gente mostrar um lado que a empresa tem, mas que não está praticando, porque é a questão de sociabilidade, né? Uma responsabilidade social, né? Mas não tomou um susto, assim, do tipo, vai ser sim. difícil? Bom, você não deu muito tempo para tomar um susto, né? Porque a peça principal desse processo é a mãe, a outra mãe e aquilo que eu comentei já com você, de todos aqueles que estão solicitando luvas anatômicas especiais a cada um, a gente percebe que os processos que caminham rápido, com eficiência, é sempre uma mãe que está puxando. Sempre. A mãe não desiste do filho nunca. Nunca. E eu e a Kátima também uma conexão muito imediata, porque eu sabia exatamente a angústia que ela estava vivendo. E com um agravante no caso dela, ela falou assim, eu tô passando por um tratamento de câncer. E eu rezo todos os dias para encontrar essas luvas, antes de me acontecer algo pior. Eu tenho que viver até encontrar essas luvas. Aquilo me bate profundamente, porque assim, eu não estava passando por um tratamento de câncer. Naquele momento que eu buscava as luvas, eu pensava, eu não morro antes de encontrar essas luvas. Nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida, essas luvas vão existir. Quando ela me fala, eu tô tratando de um câncer grave e preciso achar essas luvas para minha filha, eu falei, não, vai ter que ter. Falei, bom, quem chegou até aqui, chega mais um pouquinho na cara de pai e fala assim, escuta, era para uma pessoa, mas agora tem que ser para 2. Como falar não? A surpresa foi que vieram muitos outros, né? Vocês eram em 2, hoje nós temos mais 8. Então a gente não tem ideia da quantidade de pessoas que têm necessidades especiais, né? Não tem. E eu acho assim uma coisa fabulosa, porque a única coisa que a gente não pode tirar das pessoas é o talento dela, né?
Mas depois que a Sara conheceu Giovana, que as duas, assim, começaram a conversar, conversam muito sobre medicina, sobre tudo, elas, né, são amigas. Eu senti que ela ficou mais confiante. Aí a gente teve uma vez que eu fui lá para São Paulo fazer prova, eu acho. Aí encontrei a Giovana, a gente começou a conversar mais e viramos amigas. Sim, eu considero ela uma das minhas melhores amigas atualmente. A gente não fala todo dia, porque é difícil, né? Com a rotina corrida de residente, que ela também vai estar fazendo residência, eu também. Mas sempre que a gente conversa, a gente foi no show da Taylor Swift juntas. A gente conversa bastante. Também fui conhecendo outras pessoas, né? Que nem a Sara, filha da Kátia, uma minha amiga que também tem uma situação muito parecida. Daí conhecer pessoas que, né, passam pela mesma situação e tiveram os mesmos desafios facilita muito, né? De ser mais aberto sobre. E hoje em dia tem gente que até ficou famoso nas redes por falar sobre a própria diferença, sobre questões de pessoas com deficiência. Eu acho legal, acho que não é tão meu estilo assim, acho que eu sou um pouco mais reservada, mas eu acho que isso ajudou, sim, falar mais sobre, acho que na minha vida, no dia a dia, eu acho que hoje eu sou muito mais aberta sobre isso do que eu já fui, e acho que foi uma grande conquista aí. Quando chegou as luvas, no começo foi muito importante, mas agora tá sendo mais ainda, porque eu resolvi fazer medicina intensiva pediátrica. Então, eu tô sempre pegando acesso, entubando, colhendo exame de sangue, fazendo várias coisas assim, e eu uso muito mesmo a luva, mais do que eu usava antes, né? Agora tá acabando com elas muito rápido, mas tá fazendo muita diferença, assim, principalmente pra especialidade que eu escolhi seguir, né? E aí, no meu aniversário, em abril de 2019, na hora de soprar as velhinhas, eu pedi as luvas. Falei, eu preciso das luvas. A única coisa que eu preciso são as luvas. E rezei, falei, eu tenho que conseguir essas luvas esse ano de 2019. Ela não pode esperar muito tempo. Ela tem que fazer a faculdade de medicina com as luvas, para ela aprender tudo que ela precisa aprender. E aí eu fiz um pacto comigo, que se eu conseguisse as luvas, eu não pediria mais nada no mundo, que eu estaria atendida. É difícil. Agora... Mas eu vou cumprir esse pacto o resto da minha vida. Eu posso desejar muitas coisas, Célia, muitas coisas. O que eu precisava, vocês atenderam. Que bom. O que eu precisava para realizar o sonho da Giovana de vê-la ser médica, vocês atenderam. Então, todas as vezes que eu assim, eu queria isso, eu queria aquilo, eu mesma me lembro. Você pediu e alcançou o que você de fato precisava. Porque às vezes a gente pede muito, mas a gente precisa de pouco. Tá vindo? Tá vindo, olha lá. Eu vou correr depois de você, tá? Eu tô vendo, a lá da Giovana, lá da Sara atrás, ó. Olha lá, da Giovana. E a da Sara. É sempre muito incrível ver isso, gente. São 12 moldes girando. 12 mãozinhas da Giovana lá, ó. E lá, a da Sara. Eu tô vendo, tá lá. E é engraçado como a gente conhece a quilômetros de distância a mão, né? Bom, eu nunca imaginei que esse episódio terminaria desse jeito, com uma notícia triste. Infelizmente, há alguns dias, eu recebi a notícia de que as luvas médicas, sob medida, não vão ser mais fabricadas. A Latex São Roque não conseguiu concorrer com os produtos asiáticos
e fechou a produção. Quando eu recebi o e-mail foi um baque, chorei muito, mas a gente resolveu deixar esse episódio exatamente como ele tá, para que todos vocês entendessem como foi uma saga conseguir essas luvas e uma saga que agora vai recomeçar. A minha gratidão pela Látex São Roque continua igual, porque graças ao gesto deles, a Giovana se tornou uma médica qualificada, capacitada. E eles também vão ajudar a gente nessa procura por um novo fabricante. Agora a gente não busca só as luvas da Giovana, da Sara, tem também as luvas da doutora Cecília, da doutora Isabela, que já tinham conseguido, o doutor Guilherme, que está na fila esperando, e vários outros profissionais que precisam das luvas. A luva é um item básico para que eles possam exercer a medicina. A Giovana escolheu usar as próprias mãos para buscar a cura para as outras pessoas. Mas nesse momento, ela e muitos outros médicos precisam que alguém estenda as mãos. Esse assunto mexe profundamente comigo porque é uma questão existencial. É o direito da minha filha existir como médica. É o direito de vários outros médicos com deficiência existirem. Então esse episódio termina com um apelo. Se você escutou essa história até aqui, compartilhe esse podcast. Se você escutou um pedaço dessa história das luvas, conversa sobre isso com qualquer pessoa. Parece difícil. Você vai pensar assim, não dá, não posso ajudar. Mas eu acredito que quanto mais gente souber que médicos com deficiência precisam de luvas para existir, mais chance a gente tem de conseguir. Eles vão se unir, eles vão buscar as luvas juntos. E nós, mães, eu tenho certeza que todas nós, mães de médicos com deficiência, vamos estar juntas nessa busca. Eu vou terminar dizendo o que eu escrevi naquela carta. Um dia o homem construiu um foguete e pisou na lua. Eu me recuso a acreditar que essas luvas vão deixar de existir. Tem um e-mail, se você tiver alguma informação, alguma ideia e alguma possibilidade de ajudar. Sou a mãe dela, @gmail.com. Muito obrigada. Esse foi o episódio Toda Luva Tem Seu Par. Eu sou Adriana Araújo e sou a mãe dela, da Giovana. Fortaleceu elas. Eu sinto assim que a Sara mudou muito depois que encontrou a Giovana. A Giovana também. E eu lembro delas conversarem e falarem que não se sentiam sozinhas no barco, né? Então acho que esse fim da solidão foi unido pelas luvas. Foi muito bacana. Este podcast é produzido pela Trovão Mídia. Direção e produção executiva de Ana Bonomi e José Orenstein. Roteiro de Silvia Gomes. Assistência de produção de Ana Azevedo. Edição de som, trilha sonora original e mixagem por Pedro Vituri.